Olha o menino chegando aqui em sua tela nessa sexta-feira linda, maravilhosa, perfeita, igual ao rostinho lindo dele. Olha o nome passando aqui embaixo, professor Gilson Soares. Nessa sexta-feira incrível, maravilhosa, vamos trabalhar conteúdos geográficos. Estamos na aula de geografia. Olha só aqui na tela comigo, nosso queridíssimo Anderson na Libras. Uhul! É nóis, Anderson. Será que ele dança forró? Olha o forró. Ai! E aí, minha gente? É sempre um prazer, uma alegria, né? Uma enorme satisfação. Pegue seu celular se você ainda não baixou o Educa Recife. Eu sei que você ainda não baixou o Educa Recife, alguns sim, outros não, para que você possa interagir com a nossa aula. Olha só como o Deivinho já colocou ali os QR Codes lindos, maravilhosos, em sua tela, para que você possa direcionar a câmera do seu celular para o QR Code devidamente habilitado ao seu modelo e você vai ser direcionado à loja de aplicativos e aí vai baixar o Educa Recife para poder interagir aqui com a nossa aula de hoje. E quem é que vai, ó? Quem vai estar aqui com o rostinho lindo, recepcionando aqui as interações de você? Olha só quem está lá. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Ó, já estou aqui com o meu cafezinho, com a minha laúça, para a gente assistir essa aula maravilhosa. E olha quem já está por aqui no chat, hein? Diógenes já deu seu alô, Maria também, da Escola Municipal Carla Patrícia. Olha aí. Esses dois sempre estão aqui presentes nas nossas aulas, viu? Olha Sejam só. bem-vindos e vamos lá que essa aula hoje está bem gostosa, está bem massa e vamos arrasar. Tamo junto, é nóis! Tamo junto, é nóis! A Laúça quer dinheiro, quem não dá é pirangueiro. Acho que você já escutou aí essa marchinha no carnaval. Também vai lembrar vocês, tá certo, Jonaci? Que nós temos o canal do YouTube para vocês também chegar lá, se inscrever, deixar o seu like lindo, maravilhoso, compartilhar com seus amigos. E estamos sempre, ó, de olho nos seus comentários, beleza? Fica ligado nesse sistema aí. Mas aí, nossa aula de hoje, né? Vamos falar sobre o quê? Qual é o tema da nossa aula de hoje? Olha só, o nascimento da maior potência mundial. Aí você diz, potência mundial, professor, quem é ele? Aquele mesmo lá, é o A. Estados Unidos da América. Vamos saber aqui como foi que surgiu esse poderio econômico, financeiro, essa soberania dos Estados Unidos no mundo global, de onde foi que surgiu, como é que se formou, né, aquela característica histórica lá do nosso queridíssimo formação populacional, né, como foi que proveniência lá a população de terras americanas. Vocês vão ficar sabendo tudo isso na nossa aula de hoje. Olha aqui, ó, onde tudo começa. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos consolidaram-se como uma superpotência capitalista. Então, quando a gente fala de Estados Unidos, né, Estados Unidos da América, a gente já vai remeter ao quê? Ao sistema capitalista de produção. Tivemos lá um embate muito presente, né? União Soviética, de um lado toda aquela questão ideais socialistas, o capitalismo do outro lado, tendo esse embate no mundo. Mas aí mais na frente a gente vai entender agora nessa aula de hoje porque os Estados Unidos é essa potência econômica, financeira. Professora Vanessa, né, a gente teve até, né, tem até aquele símbolozinho, né, professora? O RSS, né? Aí teve todo aquele embate lá, não foi, professora? Exatamente, né? Aí essas brigas, vamos dizer, ideológicas, conflitos ideológicos que existiram aí entre a União Soviética e os Estados Unidos. Justamente, professor. E aí, por isso que a gente trouxe aqui, nós e a professora Vanessa, um videozinho top para vocês saberem como foi aqui, como foi que surgiu, né? Você vê aí, mas a Segunda Guerra, mas aí, professor, como foi que surgiu a Segunda Guerra Mundial? Como foi que se deu esse embate? Vai entrar um videozinho aqui top, vamos assistir juntos! Em agosto de 1939, o mundo estava às portas do maior conflito militar da história. Mas como foi que tudo começou?
que forças atuaram para que o mundo mergulhasse numa das fases mais negras e sinistras de que se tem registro. No início dos anos 30, a Europa ainda lambia as feridas abertas da Primeira Guerra Mundial. Esse conflito tinha durado pouco mais de 4 anos e ceifou a vida de dezenas de milhões de soldados e civis inocentes, marcando para sempre toda uma geração de jovens. De todos os países envolvidos nessa guerra, a Alemanha foi a nação mais penalizada, tendo sido obrigada pelo Tratado de Versalhes a arcar com todas as despesas decorrentes do conflito. Foi também impedida de ter um exército ofensivo e de projetar e construir armas. A sua economia, bastante debilitada e fragilizada, foi especialmente afetada pela grave crise mundial que assolou o mundo no final dos anos 20, transformando a Alemanha num país autenticamente miserável. Foi nesse ambiente de instabilidade política e social que surgiram vários movimentos extremistas e nacionalistas, alguns de inclinação fascista e outros de inclinação comunista. Um desses movimentos foi o nazismo, que surgiu em 1920 da mente de Anton Drexler. O poder no interior do Partido Nazista foi conquistado por Hitler em 1921, que a partir de então iniciaria uma ascensão imparável no cenário político alemão durante a década de 20. 10 anos depois, na primeira metade da década de 30, o Partido Nazista era uma das forças políticas mais relevantes na Alemanha, e em 1933, após uma campanha feroz que envolvia frequentemente agressões e atos de vandalismo contra facções e movimentos rivais, Hitler alcançava o tão sonhado cargo de chanceler, uma espécie de primeiro-ministro sujeito às ordens do presidente, que naquela época era o famoso herói de guerra alemão Paul von Hindenburg. Entre 1933 e 1934, Hitler plantou as sementes para aquela que viria a ser a ditadura nazista da Alemanha, e em 1934, com a morte de Hindenburg, Hitler acumularia na sua pessoa os cargos de chanceler e presidente. Nascia assim o Führer, uma figura com poderes ilimitados na Alemanha. Graças a uma série de medidas que violavam os acordos do Tratado de Versalhes, Hitler reativou a indústria militar alemã, criando praticamente da noite para o dia milhões de novos empregos. Incentivou também milhares de pequenas, médias e grandes obras públicas, com boa parte delas já pensadas para uma eventual guerra, com destaque para o gigantesco programa de rodovias conhecido como Autobahns, através das quais o exército alemão poderia deslocar-se mais facilmente pelo território. A reativação da indústria bélica e esse fenomenal conjunto de obras públicas retiraram a Alemanha da crise, recuperando a sua economia e a dignidade do seu povo. Mas Hitler tinha um plano muito bem definido em mente. Plano esse que passava pela expansão das fronteiras da Alemanha em direção ao leste europeu. Os líderes nazistas acreditavam que a única forma da Alemanha crescer e se impor como potência internacional era através da expansão territorial, e foi com esse objetivo em mente que Hitler começou a se mexer. Em 1938, anexou a Áustria. Em outubro desse mesmo ano, anexou os Sudetos Checos. E em março de 1939, anexou e desmembrou o que restava da Checoslováquia. Mas em 1939, faltava para Hitler um outro alvo, a Polônia. Nas situações anteriores, os líderes britânicos e franceses foram todos coniventes com as vontades e desejos de Hitler. Gritaram e espernearam, mas não fizeram nada pela Áustria e muito menos pela Checoslováquia. Para o Reino Unido e a França,
A Primeira Guerra Mundial tinha sido custosa demais, tanto em termos materiais como humanos, e eles não queriam que algo parecido voltasse a acontecer. Por isso, faziam as vontades de Hitler na esperança de que algumas concessões pudessem acalmar o seu ímpeto expansionista. Mas na verdade, isso tinha justamente o efeito contrário, pois fazia crescer em Hitler a impressão de que os britânicos e franceses eram fracos e que nada fariam para confrontar as suas manobras no leste europeu. Em agosto de 1939, Hitler estava pronto para invadir a Polônia e estava certo de que novamente os britânicos e os franceses não iriam interferir nos seus planos. O objetivo de Hitler na guerra sempre foi a invasão da União Soviética, mas para lá chegar, ele precisava primeiro passar pela Polônia. Com os poloneses destruídos, o caminho estaria aberto para a anexação dos infindáveis campos e recursos soviéticos. No final de agosto de 1939, Hitler já tinha tudo preparado, tanto a nível militar como diplomático, ao ter assinado com Stalin um acordo com o qual a Alemanha e a União Soviética comprometiam-se a não se atacarem. Esse acordo previa também a divisão da Polônia entre os alemães e os soviéticos. Esse pacto, conhecido como Molotov-Ribbentrop, em homenagem aos ministros dos negócios estrangeiros de ambos os países, foi perfeito, pois deu a Hitler a certeza de que não teria que se preocupar, em 1939, com outro inimigo no leste europeu para além dos poloneses. E foi assim que no dia 1 de setembro desse ano, a Alemanha invadia a Polônia com um formidável exército composto por 1,5 milhão de soldados, quase 5.000 blindados e mais de 3.000 aviões. O Reino Unido e a França protestaram, afinal, tinham um pacto de ajuda militar com a Polônia, mas Hitler estava convencido de que eles nada fariam. Mas no dia 3 de setembro, os britânicos e os franceses, honrando o pacto militar com os poloneses, declaravam guerra à Alemanha, uma notícia que atingiu Hitler em cheio. De acordo com testemunhas, a sua reação foi deixar-se cair sentado numa cadeira e, com os olhos vidrados, limitou-se a perguntar: "E agora?" E foi assim que teve início a Segunda Guerra Mundial, um dos conflitos mais brutais e sangrentos da história, responsável por ceifar a vida de mais de 70 milhões de pessoas, na sua maioria civis inocentes. Aí vocês verem, né, como foi que surgiu, né, toda essa questão da Segunda Guerra Mundial, todo aquele processo lá da invasão em territórios poloneses. Mas aí vocês repararam, né, que a gente teve uma figurazinha importante, né, que foi bastante presente, falado durante esse vídeo altamente explicativo, o rapaz do bigodezinho aqui, né? Adolf Hitler, né, professora Vanessa? Exatamente, né? Hitler ficou conhecido aí na história, mas não por feitos positivos, né? Ele ficou conhecido aí como uma história de terror, onde ele mobilizou a Alemanha, né, mergulhar aí em um terror e vivenciar o Holocausto, né? Ele é considerado um dos maiores genocidas da nossa história, que mobilizou todo um país contra um povo que foi esse povo judeu, né, que ficou conhecido aí como o Holocausto, que foi o genocídio desses judeus, que eram povos, né, que viviam lá e que foram altamente massacrados pelo regime lá, nazista, comandado pelo Hitler. Né? Realmente é uma figura aí que é bastante estudada, bastante lembrada, né, do século XX, porém não de uma forma positiva, né? Ele deixou muitos rastros negativos aí na nossa história e esse passado aí com os judeus realmente lamentável, de muitas mortes e massacres. Aí começa-se esse processo de Segunda Guerra Mundial, só que após esse conflito
tenso, com várias mortes, né? Aquele conflito bastante tenso entre esses países. Você vem a sacada dos Estados Unidos, que vai o quê? Remeter esse poderio econômico atual. Veio de lá, então. Fizeram o quê após a Segunda Guerra Mundial, professor? Veja só, investimentos na reconstrução. Veja só o que os Estados Unidos vai fazer. Ó. Vai ajudar a reconstruir o continente europeu, lá com o plano Marshall que você vê nas suas aulas de história, como também no Japão e no Sudeste Asiático com o plano Colombo. O governo e os banqueiros dos Estados Unidos converteram-se nos maiores credores mundiais. Quando a gente fala aí, ó, credores mundiais, eles estavam, olhando para mim aqui, ó, estavam bancando financeiramente. Então, os Estados Unidos perceberam, né, territórios ali com essa dificuldade, né, devido a essa marca histórica da guerra. Aí o que é que ele faz? Ó, vamos ajudar esse território a crescer, vamos chegar lá, dar um financiamento, que aí vai dar um retorno posteriormente até chegar nesse cenário atual. Aí nós temos aqui, ó, a riqueza dos Estados Unidos é distribuída de forma desigual entre a população. Lá no começo do século XXI, os 5% mais ricos da população dos Estados Unidos ficavam com 22% da renda do país, enquanto os 40% mais pobres detinham apenas o quê? 12%. Beleza? Aí nós temos o quê? Ó? Os descendentes dos primeiros colonizadores que compõem, em regra, o quê? Os setores mais ricos, caracterizados a sigla, professora, WASP, professora, que vai estar lá, ó, White Anglo-Saxonic in Protection. Olha só! Bilíngue, hein? Exatamente, tentei, né? Alô, professor André Rony. Quando a gente fala anglo-saxônico, você já faz remeter, né? Exatamente, aquela divisão territorialzinha lá, quando a gente pega o Canadá e os Estados Unidos com, ó, um poderio financeiro maior em relação aos demais. Já no outro extremo, ó, olha lá, no outro extremo, apenas 12%, né, do país, cerca de 35 milhões de pessoas, composta principalmente o quê? Por negros, latinos e asiáticos, professora, vivem em sua maioria na pobreza. Então é uma marca, né, não só do território americano, né, norte-americano, como também na América Central, também na América do Sul, a gente tem essa variação étnica, né? Nós temos povos provenientes de várias culturas, várias línguas, e aí vai dar o que, ó? Essa diversidade cultural aqui em todo o solo americano. Beleza? Fica ligado nisso aí. Eita, professor, tem outro videozinho que vai retratar isso, ó. Essa diversidade cultural e étnica Boa. em nosso território. Vocês vão ver que tem um estreitozinho que contribuiu para isso. Vê só, vamos ver lá, ó. Muito antes dos portugueses, espanhóis ou os ingleses terem chegado no continente americano, sabemos que haviam muitos povos e civilizações nessa terra, até bem desenvolvidas. Também vamos conhecer os verdadeiros americanos que viveram e ainda vivem nessa terra. Os primeiros habitantes desse continente provavelmente vieram por meio do Estreito de Bering, que era uma conexão entre a Sibéria e o Alasca. Com o tempo, ela foi sumindo e os povos então se estabeleceram aqui. Na América do Norte haviam muitas tribos. Podem se classificar como clãs, já que eram compostas por basicamente famílias. Todas elas tinham seu próprio aspecto cultural e linguístico, ou seja, todos eles eram quase únicos. Isso quer dizer que apenas um pequeno detalhe poderia dizer se alguém fazia parte de um determinado clã ou não. Poderia ser um simples alimento e até mesmo uma mudança linguística. Entretanto, os clãs americanos tinham características em comum. Por exemplo, suas crenças. Muitos clãs acreditavam na existência de inúmeros seres espirituais e um único espírito criador de tudo. Seria ele o grande espírito. E muitos deles tinham xamãs, que eram designados para tarefas espirituais. Seu principal objetivo era manter a cultura viva. Muitos dos clãs também acreditavam que a terra, com seus elementos naturais, eram sagrados e deveriam ser protegidos a todo custo.
Há muitos que acham que os nativos americanos eram selvagens e não civilizados, porém a história nos mostra ao contrário. Eles viviam em comunidades bem organizadas e apresentavam formas interessantes de administrar suas terras. Eles compartilhavam com outras tribos terras de caça, faziam alianças, tanto culturais quanto militares, formavam uniões, socializavam e formavam grandes comemorações entre seus clãs. Cerimônias religiosas eram feitas sempre entre as tribos amigáveis, com o intuito de melhorar as relações entre os mesmos e permanecer a sua cultura viva. Caso houvesse um conflito, as tribos que faziam parte de alianças se organizavam para ataques e formavam estratégias formidáveis. Às vezes os clãs tentavam se resolver sem o uso da agressão, já que então uma coisinha pequenininha poderia resultar em uma guerra devastadora. Poderiam ocorrer também ameaças. Se algum líder de um clã que não seguisse as normas ou crenças de uma determinada região, ignorando completamente seus xamãs, as tribos que dominavam a região julgavam o líder e poderiam puni-lo. Uma das famosas punições para líderes de outros clãs era esquartejar e cortar fora a sua cabeça. Ela era enterrada por sinal de respeito, mas não teria sua cremação, já que era cerimonial para a passagem do seu espírito ao mundo dos mortos. Ou seja, iria sofrer até mesmo após a morte. Irei colocar os principais povos norte-americanos aí na tela. Eles eram, além de ser os principais povos, eram os mais poderosos da América do Norte e futuramente lutariam contra seus colonizadores. Já na América Central, comparando-se aos outros, Aí vocês viram nessa composição da população no continente norte-americano. Vocês viram lá o estreitozinho que ele citou, não foi? Estreitozinho de Bering, né? Que chega lá, ó, um trechozinho ali bem curtozinho, uma faixa, né, de territóriozinho que hoje a gente tem lá e se encontra no que a gente chama de Alasca, que é um território pertencente, né? Tem aquele domínio americano dos Estados Unidos. Aí tá toda essa composição, né? Não só em cima, também naquela questão central da América Central, também puxa para a América do Sul, por isso que a gente vai ter aquela divisão lá atrás que a gente citou na nossa nossa aula anterior. Aqui na nossa aula anteriormente, a América anglo-saxônica e também a América o quê? Latina, justamente, né? A latina, proveniência de línguas latinas, né? Português, espanhol, francês, já anglo-saxônica, né? Falando aí o inglês e também aquela importância econômica. O que foi, professora? A senhora estar aí sorridente, diga. Estou falando aqui com o pessoal, né? E a aula está maravilhosa. Caroline disse que até agora, sem dúvidas nenhuma, já marcou presença aqui. Cássio também. Tá tudo show. É nóis! Olha aí o slide na tela. A economia, professor, dos Estados Unidos não está limitada só na sua parte interna, né? Na questão interna do país. Existe o quê? A chamada economia extraterritorial, que vai ser o quê? Fora, né? Que são as empresas ou negócios fora do país. Que é o quê? Inclusive, a maior economia extraterritorial do mundo. Os Estados Unidos é o quê? O maior importador do mundo e é responsável pela compra da boa parte das exportações. Olha aí, ó, de China, Japão e vários outros países. Isso aí, ó, fica claro e evidente, principalmente com a crisezinha que ocorreu lá em 29, né, que quando teve lá a queda da Bolsa de Valores, né, americana, deu um reflexo aqui no Brasil, principalmente, né, que aqui nós temos aquele comércio bem forte com os Estados Unidos em relação ao café, né, tem uma troca comercial muito grande na questão do café. Quando tem essa queda da Bolsa lá, ó, os rendimentos americanos caem, aí dá reflexo justamente nesses outros países que dependiam dessas transações comerciais com os americanos, dando reflexo aqui no Brasil, beleza? O dólar, a questão do dinheiro, ó, tornou-se o quê? A moeda padrão, né, das transações internacionais, professora, influenciando o quê? As influências do Fundo Monetário Internacional, FMI, e a Organização Mundial do Comércio. O processo de industrialização dos Estados Unidos provocou lá atrás, no século XIX, uma forte concentração industrial na região nordeste do país, mas já na segunda metade do século XX vem ocorrendo uma desconcentração espacial, né? As indústrias estão começando a ir para outros locais no território, mas a região nordeste ainda continua sendo a mais
industrializada. Olha ali a região Nordeste para vocês, ó. Eita, a região mais industrializada desse território dos Estados Unidos. Olha aí, professor, hein? Estátua da Liberdade, a bandeira americana, essa estátua que marca aí o quê? Um nacionalismo muito grande dos americanos, que inclusive foi um presente, professor, dos franceses para eles. Fica essa marca nacionalista dos americanos. É linda, professora. A senhora gostaria de conhecer, professora, a Estátua da Liberdade? Gostaria, viu? Tenho curiosidade de conhecer, mas antes eu dou preferência para conhecer outros lugares. É muito caro para ir para lá. Cristo Redentor aqui, né, professora? Exatamente. E aí vocês ficam ligados nesse nacionalismo, que quando a gente fala nacionalismo, na questão bairrista, a gente aqui também somos bastante, viu, professor? Povo pernambucano, eita, povo bairrista, viu, nordestino. Então, professora, olha aqui o nosso desafio de hoje, ó. Então, vamos refletir. A economia estadunidense nos Estados Unidos, né? Não está limitada à sua produção interna? Será que ela não está só lá? Está limitada lá somente? Você vai dialogar aí com seus coleguinhas, seus estudantes de classe, e a professora Vanessa agora já vai se despedindo. Bom, pessoal, que bom estar aqui nesse momento de estudo com vocês, né? Numa aula maravilhosa aqui com o professor Gilson, para estudar um pouquinho mais sobre geografia. Eu quero dar um beijo aqui bem grande para Cássio, Caroline, Diógenes, Maria Gabriela também, né? Um beijo bem grande. Obrigada pela participação de vocês. A gente fica muito contente quando vocês participam, faz comentários, tiram dúvidas aqui, porque é assim que a gente aprende mais, a gente troca ideias, tá bom? Beijo e até a próxima aula. Da professora Vanessa, vamos se despedindo. O professor Lamina, no ano, mandou um abraço para o Deval Barros. O implacável vai mergulhar. Ai, meu filho, o rostinho lindo vai mergulhar nessa cesta maravilhosa. Sextou, rostinho lindo aqui para vocês.